Meus queridos irmãos, nós queremos inicialmente fazer aquela saudação, né, que o apóstolo Paulo sempre se dirigia à igreja com aquela saudação: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Para mim é um prazer imenso retornar a Recife, e dessa vez até ficamos mais tempo, né? E seria para passar uma semana, mas surgiram aí algumas coisas no meio do percurso que acabamos então entendendo que seria essa a vontade de Deus, que aqui permanecêssemos até o próximo sábado, então, ou domingo. Então nós louvamos a Deus, amados. Eu, de um modo especial, agradeço a Deus, não é, que a minha gratidão ao Senhor por retornar a esse lugar, e não somente a essa cidade, mas a esse lugar aqui, a essa casa do Senhor. E confesso aos irmãos que fiquei muito grato ao Senhor por ter encontrado tudo tão bem cuidado. A casa do Senhor, as dependências, aquilo que tem sido fruto de projetos, né, irmã Ana? Fiquei muito feliz, irmã Ana, pela forma como Deus tem usado a sua vida para abençoar essa igreja, a vida daqueles que estão na condução aí. Então, louvamos ao Senhor, e somente Deus é que faz isso, porque é dele essa casa, essa obra é do Senhor. Então Ele tem todo o interesse nisso, e Ele vai levantando as pessoas para fazerem a sua obra. Queridos, enquanto estava ali cantando e aguardando o momento para iniciar o momento da mensagem, acho interessante como Deus, Ele vem ao nosso coração e Ele traz aquela confirmação, sabe? De que era isso mesmo que Ele queria que nós estivéssemos falando nessa noite. E foi naquela palavra da música que acabamos de cantar: tudo pode passar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Então essa expressão, tudo pode passar, que de uma maneira muito forte está registrado no Salmo 90. Abra sua Bíblia, ou se possível que haja a projeção desse salmo. Você vai encontrar no Salmo 90 a descrição, digamos assim, de maneira muito forte, como tudo passa tão rapidamente, como a nossa vida passa. E por mais que dure, ainda parece que foi ontem. Eu sei que vocês já tiveram essa sensação. Não leremos todo esse salmo, mas leremos apenas alguns versículos, como a partir do versículo 3, para deixar bem clara essa realidade aos nossos corações, preparando o nosso coração para aquilo que Deus tem colocado já no meu coração. O versículo 3 diz assim: olha, tu reduzes o homem à destruição e dizes: voltai, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes d'água, são como um sono. São como um sono. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada, cresce e floresce. À tarde, corta-se e seca. Todo esse salmo mostra, queridos, que nós não iremos ler todo ele, mas mostra justamente essa realidade da brevidade da nossa vida e da força do tempo que passa rapidamente. Mas ele não passa simplesmente, ele deixa marcas. Ele deixa marcas. Me veio à memória agora, nunca mais, nem sei onde é que está a letra, não me lembro nem da música, mas me lembro dos 70 anos da minha mãe, quando aqui estávamos, e eu cantei uma música aqui na
compomos para isso, que dizia assim: Mãe, o tempo passou e deixou em ti marcas, né? Mas marcas maiores deixaste em mim. O tempo é assim, o tempo passa, mas por onde passa, as marcas ficam, vão ficando. E não é difícil nós vermos essas marcas. E quando nós passamos um certo tempo sem ir a algum lugar, como por exemplo Recife, ou aqui no Borralho, e você talvez em alguns outros lugares onde você já foi há muito tempo, e você volta ali, nós nos deparamos com essas marcas do tempo deixado na vida de algumas pessoas. Eu não sei se só acontece isso comigo, mas eu sempre estou achando que as pessoas estão ficando mais velhas do que eu. Mas fulano de tal, olha como já está com marcas assim, já estão... Eu acho que vocês pensam a mesma coisa de mim, né? Olha, o meu Rocinho está ficando velho, vai fazer cabelo até, né? Mas nós temos essa dificuldade, irmãos. Por vezes percebemos as marcas do tempo na vida dos outros, em vários aspectos. Olha, ele era uma pessoa mais assim, mais assado, ele era mais gentil, ele era mais dedicado à obra, ele era mais isso, aquilo, mas agora está tão diferente, está pior. Mas a gente tem uma certa dificuldade de perceber as marcas que muitas vezes o tempo vai deixando em nossa vida, fruto daquilo que nós vivemos nesse tempo, das amarguras que vivemos, dos problemas que enfrentamos. Mas ela deixa. Na vida de Noemi, né, de um modo muito forte, né, ela deixou isso registrado. Quando ela saiu da terra de Israel, porque a chuva não vinha, havia fome ali, então Noemi saiu com o seu esposo e seus 2 filhos e foi para outra terra dos Moabitas. E lá os filhos casaram com mulheres moabitas, mas aconteceu que o marido dela morreu e também os filhos morreram, os 2 morreram. Só ficou ela e as 2 noras. Orfa era uma delas e a outra era Ruth. Lembram dessa história? Certamente já ouviram. E volta finalmente ela para a terra de Israel, porque a chuva voltou. Então ela voltou porque lá estava uma miséria já. Então quando ela chega, e chamaram ela de Noemi, que significa algo bom, algo que lhe dava prazer. Eu não sei exatamente agora a tradução do nome Noemi, só que era uma coisa boa de se dizer. Mas ela disse: não me chame mais de Noemi, porque o tempo que eu passei fora me deixou amarga e não doce. Me chamem de Mara. Mara significa amarga, no hebraico. Então, amados, muito dificilmente acontece de haver em nós uma parada, uma análise, de pararmos para pensar o que tem ficado de marcas no tempo, o que o tempo tem apagado de bom em mim que havia antes. Há uma música que diz: o tempo não pode apagar, né? Eu diria, queridos, o tema dessa reflexão dessa noite é: o tempo não deve apagar. Não podemos deixar que o tempo apague. Até o amor. O tempo não deve apagar. Não devemos permitir isso em nossas vidas. A percepção da passagem do tempo é algo impactante. E em alguns casos até podemos dizer assim, que é algo aterrador na vida de muitas pessoas. É o caso daquele pai que ele mal percebeu, e aquele filho que ele tinha cresceu tão rapidamente, ele se tornou de repente um adolescente, e quando o pai percebe ele já é um adolescente.
trabalho pela luta da vida, sabe, para conquistar algo mais, um emprego melhor, isso e aquilo, até em função do filho, esqueceu de estar com o filho. E o filho, por sua vez, sentindo a carência de um pai presente, encontrou em amigos, entre aspas, acolhimento, companhia. Só que no combo, né? Estamos falando de combo, no pacote dessa amizade, veio também o bocado de coisa ruim. E aquele filho que sentia tanto a presença do pai, encontrou na amizade aquilo que queria e até o que nunca gostaria de encontrar na sua vida, como depravação do seu caráter, como drogas, como tantas consequências ruins. E quando o pai então percebe que o tempo passou e perdeu essa oportunidade de estar com o seu filho, ele percebe que foi rápido demais e de uma forma até mesmo irreversível. Porque assim, o tempo passa rapidamente, como diz o Salmo, e nós voamos. O tempo voa. Já ouviram um ditado que diz assim, que tudo passa, até uva passa? Interessante isso aí, né? Eu estava pensando, eu queria tanto ter, eu imaginei até que teria aqui na mesa hoje uva, né? Aquela uvinha, aquelas coisas decorativas assim. Você olha para uma uva, né? É uma coisa linda, pelezinha lisa, esticadinha, redondinha, né? Atraente. Mas se ela passa o tempo e se transforma numa passa, que coisa estranha. Dá até para dizer, será que isso aqui era mesmo aquela uva? Até o maracujá maduro se sente adolescente junto da uva passa. Se sente belo. O maracujá também é um troço que murcha tudo. Né? Mas tem esse ditado que diz assim, tudo passa, até a uva passa. Porém, queridos, gostaríamos de maneira breve, nessa noite, uma noite que se torna até mais especial, porque a gente tem também entre nós tantos visitantes maravilhosos da família do nosso irmão Riverto, né? E conversava com a minha esposa ali à tarde, ali na varanda, dizendo que coisa interessante ela observou. E disse, como as famílias se conhecem, né? Se juntam. Aí disse, de fato, através só de uma pessoa da nossa família, que foi Rabi, e uma pessoa da família de Riverto, daqui a pouco essas duas famílias estão entranhadas, né? Igual qualquer corda de caranguejo. Tudo, sabe? Junto e misturado. E o sofrimento de um deles é o nosso sofrimento também, a alegria deles é a nossa alegria. Então é uma coisa realmente maravilhosa. Então, nessa noite em que nós estamos com essa família tão maravilhosa, quando estamos assim, aqui antecipadamente ainda, né? 85 anos vai ser ainda daqui a uma semana, mas gratos a Deus pelos 85 anos da nossa querida Linilda, que entrou assim nas nossas vidas, na vida da minha mãe, de uma maneira fantástica, e se misturaram de um jeito que a gente olha para as duas e já não imagina mais as duas separadas, né? Deus preparou as duas para viver esse tempo, e até o tempo que Deus der de vida para elas, porque essa é a nossa certeza. Enquanto viverem, vão estar ali vivendo ali juntinhas na chácara, uma cuida da outra, não sei quem cuida de quem, mas as duas, uma cuida da outra, né? É assim que vai. Então, é só gratidão a Deus. Então, por essa noite tão especial, vem então esse tema, o tempo não deve apagar. Eu enumerei aqui 4 coisas apenas, mas o tempo não deve apagar muitas e muitas outras coisas mais. E gostaria de, com vocês, verificar essas 4 virtudes que o tempo não deve apagar. Pode
precisamos lembrar disso. Enquanto nós pensarmos que o tempo não pode apagar isso ou aquilo, a gente vai estar achando que ele nunca vai apagar. Como alguns dizem assim, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Tem gente que coloca dessa forma. Mas na Bíblia é escrito o quê? Ao que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, o homem ou a mulher, com as suas atitudes, pode levar a um fim, até mesmo do amor, no sentido do amor eros, amor que une um casal. Pode sim. Se você estiver enganado achando que não, você vai estar muito suscetível, vai estar muito de peito aberto para o ataque do inimigo na sua vida. Enquanto você souber que pode, você vai fazer de tudo para que isso nunca aconteça na sua vida. Tudo que depender de você, você vai fazer. Então não viva essa ilusão de que o tempo não pode apagar. Ele não deve, não devemos deixar. Mas vamos lá, queridos. Uma primeira que enumeramos aqui, e que sem essa virtude, ou permitindo que essa virtude passe nas nossas vidas, seja como pessoa, ou seja como igreja, nós estaremos fadados ao fracasso. É a verdade. Não devemos deixar que o tempo faça passar a verdade em nossas vidas. Repito, seja como pessoa, indivíduo, seja como igreja, nós não podemos jamais permitir que a verdade seja de tal forma levada pelo tempo, ao ponto de que cheguemos a um momento da nossa vida em que aquilo que para nós era verdade, e eu estou dizendo verdade absoluta, eu estou me referindo à verdade de Deus, a verdade inegociável, a verdade que não cabe racionalização, a verdade que não cabe aquela questão de você querer, estar buscando argumentos quanto a ser verdade ou não. Essa não deve jamais, queridos, passar devido ao tempo em nossas vidas. Há um versículo bíblico de Provérbios capítulo 22, versículo 28, que para mim é algo, faz muito sentido, talvez você não entenda muito, mas eu que vivi muito tempo na área agrícola, essa expressão de Provérbios 22, 28 diz: não removas os marcos antigos que os seus pais colocaram. E esses marcos antigos são os marcos das terras. É interessante que eu me lembro que logo que eu cheguei ao sul da Bahia, eu achei estranho, porque eu fui para a fazenda e chegando lá eu não vi cerca nenhuma. E andávamos por várias fazendas de outros, até chegar naquela fazenda e não tinha cercas. Foi quando então, um certo dia eu perguntei para aquele administrador, eu disse: vem cá, como é que se sabe onde é o limite dessas terras? Se tem cacau plantado na área toda, como é que você sabe que esse cacau você pode colher, aquele ali você não pode porque já é do vizinho, porque não tem cerca? Aí então foi quando ele disse: olha, aqui nessa região, aqui são feitos os marcos de pedra. Vou lhe mostrar. Aí fui mostrar. Então eu nem percebia na plantação, porque quase que da cor da terra já era pedra. Mas eram pedras altas dessa altura, pontudas, enfiadas no chão, profundas para baixo também. Então essas pedras estavam marcando em um ponto e outro de toda aquela plantação que ali era a propriedade
de A, de B, de C. E eu pensei, puxa, será que não é fácil alguém chegar e, sabe, tira a pedra daqui e bota nas palavras, né? Para tirar os cacauzinhos do outro, né? Mas ele disse, olha, isso aí está aqui há 25, 30 anos já que nós estamos aqui, ninguém mexe, ninguém toca nesses marcos. Achei muito interessante isso. E Deus, ele diz na sua palavra, no livro da sabedoria, escrito por Salomão, não removais os marcos antigos. Há verdades, meus amados irmãos, que Deus um dia colocou no nosso coração. Verdades profundas. Verdades que estão alicerçadas na sua palavra. E nós não podemos deixar que o tempo e as mudanças e as marcas que o tempo vai trazendo nas vidas e na sociedade, no mundo, no sistema, acabem mudando essas verdades. De modo que aquilo que era verdade já não seja mais verdade para mim ou para você. O apóstolo João escreveu as suas cartas, e na primeira carta, capítulo 3, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: o meu maior prazer é saber que os meus filhos andam na verdade. E vivemos, queridos, um tempo em que esse tempo vai passando e a verdade instituída por Deus, ela vai sendo emparedada. Ouvimos frequentemente, talvez não nessas palavras, mas em outras palavras, aquela atitude de Pilatos. Lembram, Pilatos, quando estava interrogando Jesus? Pilatos então perguntou, tu és o rei dos judeus? Jesus disse o quê? A verdade, eu sou. Aí Pilatos, lá no capítulo do Evangelho de João, capítulo 18, 37, e em outros evangelhos, você vai encontrar. Então Pilatos diz assim, no tom de ironia, sabe? Igual eu já ouvi em outras pessoas da mídia colocando. Pilatos pergunta, Jesus, o que é a verdade? Ele disse isso no tom de ironia, porque logo depois deu as costas para Jesus e foi consultar a multidão para saber se soltava Jesus ou Barrabás. Mas ele estava dizendo, em outras palavras, a verdade é relativa a Jesus. Aquilo que você disse que é verdade, para mim não é verdade. O que é a verdade? Você acha que a verdade é o que está escrito nesse livro de capa preta? Você acha que a verdade é aquilo que os seus pais te ensinaram? Você acha que a verdade é aquilo que a sociedade de 50, 100 anos atrás tinha como verdade? Não, as verdades mudaram. De forma, amados, que aquilo que era normal por ser verdade, foi se tornando anormal. Alguém já definiu normal? Aliás, alguém já definiu anormal como tudo aquilo que é socialmente notado. Repito, anormal, isso foi uma definição de muitos anos atrás. Anormal é tudo aquilo que é socialmente notado. Se você for por essa definição de anormal, você vai achar que o normal hoje é o anormal. Porque é o que é anormal, é o que era normal antigamente, que hoje está sendo notado como se fosse uma coisa anormal. O jovem se preservar puro para conhecer uma jovem e namorar com ela e, se possível, noivar ou casar com ela e então passar a viver com ela como marido e mulher, é do normal. E é aquilo que está na palavra. É
É a verdade sobre a instituição da família, do casamento. Mas hoje, meus queridos, conversava com um pastor semana passada, e ele dizendo: meu filho, ele separou da esposa, mas nem deu baixa lá no papel, e já está com outra, né? Namorando outra, e o namoro é quase sempre namoro avançado. E a outra disse que não tem problema não pode ficar ainda no papel lá casada com outra, o importante é que ele está com ela. E ele pode ir também dormir na casa da outra, porque tem uma filhinha com a outra, e ele pode ir lá dormir na casa da outra, porque vai ficar com a filhinha. É que tem isso. E o pai disse: meu filho, regularize a sua situação primeiro. Ah, meu pai, isso é só um papel. Que é isso, meu pai? A outra não se importa. Meus irmãos, é isso. É quando as verdades, elas vão ficando, sabe, com o passar do tempo, elas vão sendo emparedadas, questionadas, racionalizadas, subjetivadas. É uma coisa subjetiva. E então tudo vai mudando. E pode ter certeza que a bênção de Deus, a felicidade prometida por Deus para um casamento, para uma família, ela está na dependência de se viver aquilo que Ele diz que é a verdade e que deve ser um relacionamento saudável, sadio. Por mais careta, por mais ultrapassado, por mais, sabe, que você possa encontrar de adjetivo, mas é a verdade de Deus. Não podemos permitir, não podemos deixar que a verdade passe com o tempo. Isso para não entrarmos em questões mais profundas que estão aí. Amados, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Retendo a palavra da vida. E a palavra da vida é a palavra da verdade. É a palavra da verdade. Isaías capítulo 5, versículo 20, e tantos outros que poderíamos aqui citar, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Tudo ao contrário daquilo que Deus institui como verdade. E aí paira sobre esses o ai de Deus. Ai daqueles, diz a palavra. Passa o tempo, meus queridos irmãos, passa o tempo, mas que não passe em minha vida, que não passe na sua vida, na vida dessa igreja, a virtude de que acolhemos e cada dia escolhamos o que é certo, o que é verdadeiro, e não o que dá certo. Porque o que dá certo aos olhos dos homens, nem sempre é o que é certo. Dá certo para uma igreja abrir as suas portas e fazer um monte de promessas mentirosas, fake news espiritual, para ela encher. Dá certo no sentido financeiro, muitas vezes, mas não é certo diante de Deus. Não é. Não quero também dizer que toda igreja que enche é porque tem a sua vida baseada na mentira, absolutamente, queridos. Amados, muito poderíamos falar ainda sobre não deixarmos que o tempo faça passar a verdade em nossas vidas. Mas vamos para o segundo ponto, o culto é também culto de ceia. E o último ponto justamente tem a ver com a ceia do Senhor. Que passe o tempo não podemos impedir, ele é infremente, ele é impossível de ser detido. Mas que não passe em nossas vidas a
santidade. Que ao olharmos para nós, depois do tempo passar, nos vejamos como pessoas que estão mais longe do princípio de santidade que Deus quer de cada ser humano, de cada um de nós. Santidade é uma palavra que o tempo tem apagado na vida de muitos e até de muitas igrejas, amados. Precisamos dizer isso com tristeza. Santidade, santidade. Se ouve muito pouco sobre santidade. Você encontra uma série de youtubers aí, de canais que, sabe, só estão aí para alimentar o seu ego, sabe? Para alimentar a sua sofrência. Porque até as músicas são sofrência espiritual hoje. Mas, queridos, como servos de Deus, como vidas que nos deparamos com a verdade de Deus, não podemos deixar que a santidade, ela passe de nós. Há uma expressão do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, muito conhecido, versículo 1, que diz assim, olha, vocês também podem dizer comigo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até o sentido de santo está esquecido. Santo significa separado. Eu sou separado para Deus. Eu não me conformo. Não é que eu seja um chato da turma. Não é que eu seja um intragável do meu grupo. Não. Mas eu não me conformo. Eu não tomo a forma. Eu não me amoldo. Posso ser até gentil e amigo de tantos outros que estão no caminho que não deveriam estar. Mas eu não me conformo. Como diz a palavra de Deus, não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma. Mas transformai-vos, primeiramente, transformai-vos. E quem sabe assim veremos muitos outros transformados ao nosso lado. Amém. Pela nossa vida, pelo nosso exemplo. Porque verão, como as nações viram, Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por este. E você vai abrir a boca e vai dizer a verdade. Eu estou assim, eu tenho vivido assim, porque grandes coisas fez o Senhor na minha vida, é por isso que eu vivo feliz. É por isso que eu vivo alegre. Então, amados, precisamos atentar para o fato de que Jesus, na sua oração, chamada oração sacerdotal, lá no capítulo de João, versículo 17, você encontra essa oração. Uma oração longa, uma oração linda, que Jesus fez por mim e por você. E dentre tantos outros motivos que ele colocou aqui na oração, ele disse, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele falando com Deus, o Pai, e dizendo, Pai, santifica-os na verdade. Eles estão no mundo, e assim estamos, irmãos. Deus quer que nós sejamos assim. Sejamos como um barquinho que está dentro do mar, mas o mar não está dentro do barquinho. Quando o mar estiver dentro do barquinho, esse barquinho afunda. É irmos vivendo em meio às lutas, às dificuldades. Estamos ali, sim. Por isso Jesus disse, não te peço, Pai, que os tires do mundo, mas que nos livres do mal. E o mal em nossa vida, amados, é deixarmos que o tempo passe e venha arrefecer, esfriar a santidade. Ou o seu desejo, meu querido jovem, meu querido amigo, de que você veja a presença de Deus na sua vida, algo diferente acontecendo.
na sua vida. Vivemos um tempo em que vale tudo para não ser cancelado. Essa expressão está muito sendo usada, né? Cancelamento digital. Então, para não ser cancelado, vale tudo. Você aceita tudo, você ri de tudo, você bate palma de tudo, você elogia tudo, até uma porcaria que você vê na internet, elogia só para não ser cancelado. Só para receber um joinha e recebe um dislike de Deus. Recebendo like dos homens e dislike de Deus. Eu tenho certeza que se Jesus fosse um youtuber, ele era cancelado. Não sei se o canal não se mantinha não, viu, mano? Não ficava não, nem um pouquinho. Porque ele estava andando e falando sobre o que significava seguir Jesus, seguir a ele, e um disse, eu vou te seguir e tal. Aí Jesus vira e diz, olha, as raposas têm covis no lugar onde se escondem. E as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Aí aquele ali ouviu aquele negócio, mexendo por ali lá. Já saiu pela tangente. Tá doido? Não sou eu não, hein? Aí o outro, eu vou te servir, Jesus, eu vou te servir. Mas primeiro eu vou. Meu pai está quase morrendo, deixa eu primeiro enterrar ele. Depois que ele morrer e foi enterrado, aí eu vou te seguir. Aí Jesus diz, quem lança a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Deixa os mortos enterrar os mortos. Deixa aqueles que não têm esperança viver uma vida sem esperança também. Eles vão cuidar do seu pai. Jesus então deixou bem claro que aqueles que quisessem sair também, virou para os seus discípulos e disse assim, vocês também, Pedro, Tiago, João, vocês também não querem ir embora? Não querem me cancelar também não? Mas sabe? Aqui foi que Pedro disse, mestre, para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amém. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não tem outro caminho não, Jesus. É contigo que nós queremos estar. Queremos viver separados para ti. E a cada dia Jesus nos coloca diante dessas escolhas também na nossa vida. Vai escolher me agradar ou vai agradar o mundo? Quer também agradar o mundo? Vai com eles. Não deixemos passar a verdade, amados, com o tempo. Não deixemos passar a santidade que Deus tem para a nossa vida. Não deixemos, aqui de um modo muito especial, para famílias, para a igreja, não deixemos passar a unidade. Amém. Ô irmãos, a gente vê que com o passar do tempo, a unidade é tão comprometida. Nas famílias, no tempo de eleição, então, nem se fala. O Deus nos ajuda. A unidade de tantas famílias, de tantas igrejas. A unidade é algo que é de Deus, é fruto do amor. A unidade é fruto do amor. É o amor em exercício. Com o passar do tempo, seremos tentados a não manter essa virtude pela qual o Senhor Jesus tanto orou naquela oração que eu disse agora, que ele pediu sobre a santidade, ele pediu sobre a unidade. Esse Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um só, que eles sejam unidos. Tira a desunião, faz-os entender que apesar das diferenças, há algo que os une maior do que as diferenças dele, que é a minha presença na vida deles e de cada um deles. A unidade. Muitas circunstâncias requerem a formação
E é interessante essa coisa que eu vou colocar, porque fiz questão de aqui, até pesquisar e encontrar essas formações. A formação de parede de escudo. Parede de escudo. Talvez você tenha visto isso em filmes, em séries. Eu mesmo assisti toda a série até certo ponto. Depois que ficou ruim, eu não acompanhei mais não. Uma série chamada Os Vikings. Então, eles tinham uma técnica muito interessante na guerra, na batalha, onde eles faziam uma formação de defesa, que era, eu acabei descobrindo que o nome dessa defesa é testudo viking. Testudo viking. É como se fosse, sabe, todos ali eram protegidos por aqueles escudos que faziam como que um casco de tartaruga. Viam as flechas, aí então eles davam a ordem, aí todos se abaixavam com o escudo assim na cabeça, e aí os arcos só encontravam escudos. E estavam todos ali embaixo protegidos. Em nossas vidas, como família, como casal, como igreja, muitas circunstâncias vamos necessitar de que nós estejamos unidos ao ponto de entendermos que aquele é um momento de defesa da nossa vida, como família, como casal. O que é que eu quero? Eu quero que ela seja destruída, eu quero que a minha família seja atingida. Não, agora é defesa, todo mundo defesa. Todo mundo ligado, todo mundo unido, sabe? Todo mundo ali no só sentido. Temos um inimigo comum. Jesus disse, ele só veio para matar, roubar e destruir. Sentiu a necessidade de união, todos juntos. Ou vivendo no dia a dia, unidos também na alegria. Vêm as dificuldades. Amados, nós precisamos não permitir que esse mundo mal, porque o mundo está mal. Meus irmãos, se nós não vigiarmos, as dificuldades vão minando. E daqui a pouco está filho para um lado, mulher para o outro, marido para o outro, irmão, pastor, liderança, cada um está querendo defender o seu. É cada um que, como é que diz assim? Deus e Deus por todos, como é? Cada um por si e Deus por todos. Mas só há Deus por todos na bênção da união. Amém. É por isso que tem aquele salmo 133, né? Ó, quão bom, os juntos falam quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho sobre o monte de Hermon, que vem sobre os montes, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida, de vez em quando, para sempre. Na união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Na desunião, não. Porque desunido a gente não consegue nada. E o que conseguimos não haverá mérito nenhum nisso. Viveremos como lobos. E eu preciso me policiar muito no tempo, porque se deixar eu vou até bem mais tarde hoje. Mas, irmãos, eu não poderia deixar de lembrar de um professor que ia passando na frente do sanatório. Lá na rua do Padre Inglês, na Boa Vista, tem 3 S's. Um é o SEG, o Mana vai lembrar. O outro é o seminário, logo depois, e depois tem um sanatório. Tinha, né? Agora é faculdade. Então, naquela época que eu estudava, tinha. Então, tinha o SEG, que era o Seminário de Educadores Cristãos, depois tinha o seminário, que era para os homens e mulheres também juntos, e tinha o sanatório. Aí o professor ia passando ali pela frente, aí era tempo de recreio dos doidos. Tudo solto. Aí chegavam os parentes para visitar, né? Aí tinha o velhinho só na porta. O velhinho já muito conhecido da gente. Ele sentado ali na porta, portão aberto, visitante entrando, saindo, muito carro na porta estacionada. Aí o professor leva a rosa, na época ele perguntou, vem cá, o senhor não tem medo que esses doidos se juntem? Tudo aí, venha cair, sair por aí quebrando os carros, tudo e fazendo bagunça pela... Aí aquele senhor muito, assim, muito ingênuo, muito assim, naturalmente, ele disse, ô doutor,
Uma coisa que a gente não tem medo aqui é que esses dois se juntem. Nem combina com outro, nada. Cada um fica falando com a árvore, outro está batendo lá no negócio, um dos ciúmes não faz nada. Aí veio a aplicação dele naquela sala de aula naquele dia. Ele disse assim: é a igreja, assim somos nós, como família, nós não conseguimos nada desunidos. Sem unidade, irmãos, não há bênção. Seremos igual doidos, loucos, atirando ao léu, ao vento, falando com o vento, brigando com o vento. O pai está falando, o filho já não está mais nem ali. Vou contar até 3. O filho no primeiro contou 1, o filho já não está mais nem lá para ouvir o 2 e o 3. E assim vai vivendo. A unidade, amados, é essencial. Não podemos permitir que o tempo vá tirando a unidade da nossa vida, da vida da igreja, da vida da família. É hora de parar, sempre é hora de parar e pensar o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente pode melhorar. E assim então vamos conseguindo. Não é à toa, amados, que nós nos chamamos de irmãos, irmãos em Cristo. Me refiro então aqui à igreja. Somos um exército e por vezes os ataques do inimigo nos levam a fazermos essa defesa mútua, a chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, levar a carga uns dos outros, sob pena de nós mesmos também nos tornarmos atingidos. Porque, como diz uma música de Sérgio Lopes, a mão que você hoje ajudar a levantar, vai levantar alguém que pode, vai aprender a amar e levantar alguém que até mesmo pode ser você. É a unidade, queridos. É a unidade. A unidade da igreja não pode passar. Não podemos abandonar os soldados feridos. Quantos soldados feridos tem na igreja? Me refiro não apenas a essa, mas a igreja de modo geral. E são abandonados. E não recebem nenhum estímulo, não recebem um ombro, uma mão para levantar. E pelo contrário, às vezes encontram uma mão para... Eu sabia que você não dava mesmo para continuar nesse caminho. Enganava muito, mas a mim não me enganava. E vai agindo assim. Em último lugar, queridos, como eu disse, não devemos deixar o tempo passar e tirar muitas coisas da nossa vida. Mas eu numerei apenas 4. O Espírito Santo de Deus vai se encarregar para dizer um monte de outras coisas que você não deve deixar que o tempo vá tirando. Essa última, e que o Senhor Jesus se preocupou muito com ela, com os discípulos, que é a fé. Irmãos, a fé é como se houvesse uma luta, sabe? Entre a fé e o tempo. É sempre isso. O tempo está quase que muitas vezes, frequentemente, enfrentando a fé, confrontando a fé. Eu estou esperando há tanto tempo. Eu cria, mas eu não creio mais, já passou tempo demais. Esperei tanto, mas não tenho. Há uma expressão, queridos, que é lá de Provérbios, que diz assim: a esperança demorada, vou colocar aí a fé, enfraquece o coração. É aquela esposa, né, que esperou tanto uma mudança e não está esperando a mudança de um filho e ela não aconteceu. E aí por aí vai, várias circunstâncias da esposa em relação ao marido em relação à esposa. A esperança demorada enfraquece o coração. Isso é um fato, queridos. Está em nós isso aí. O tempo, ele ameaça muitas vezes a fé. Porque não aconteceu, porque ainda não aconteceu no tempo que eu esperava.
eu já não espero mais, eu já não creio mais. Precisamos ter cuidado com isso. Mas diz aqui que o desejo chegado, ou seja, quando chega a realização dessa vontade, desse desejo, do que tanto esperava, é árvore de vida. Ah, que alegria quando chega, né? O Senhor Jesus, certa vez ele estava indo curar a filha de um homem chamado Jairo. Vocês lembram dessa história? A menina morreu, e então Jairo, que era o príncipe, o principal da sinagoga, chegou, se humilhou publicamente, pedindo a Jesus para ir na casa dele. Imagine, o chefe da sinagoga pedindo a Jesus para ir curar a filha dele. Então ele se humilhou a esse ponto e foi. E quando Jesus disse: a tua filha, ela está apenas dormindo, eu vou levantar. Aí leva Jesus, né? E quando Jesus vai a caminho, aí aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, tantos anos, tocou nas vestes de Jesus. Aí Jesus parou. E agora no meio da multidão, surpreendentemente, Jesus agora quer saber quem foi que tocou nele. Olha, tanta gente apertada de um lado do outro. Aí já ele devia estar ali, sabe, já sem saber o que fazer. Se estralava os dedos, estralava os cabelos, se ia. E o pior, para complicar a história mais ainda, quando Jesus faz essa pergunta, chega alguém no ouvido de Jairo e diz assim: Jairo, não incomode mais Jesus, a tua filha morreu. Pronto, né? Se ele tinha esperança que Jesus podia curar a filha, porque a filha estava apenas doente quando ele procurou Jesus. Mas Jesus é tão bom e tão poderoso, queridos, que ele olhou para Jairo, naquele momento, no meio daquela multidão toda. Jesus sabia que alguém disse um negócio no ouvido de Jairo. Aí Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, creia somente. Ou seja, Jairo, não deixe esse tempo que está passando aqui agora, não deixe que esse tempo apague a sua fé. Esse tempo que está passando agora tem um propósito, ele vai fortalecer a sua fé. Não é? Então, assim é na nossa vida, irmãos, também. Esse tempo que a gente está passando muitas vezes difícil, está fortalecendo a nossa fé. Essa dificuldade vai servir para alguma coisa. Ouvi essa semana, enquanto estávamos, eu e minha esposa, ouvindo um testemunho lindo de um servo de Deus, ele dizendo assim: cada ferida fechada por Deus é um ministério aberto por Ele. Interessante, né? É verdade. Porque quantos passaram por um problema e ficaram treinados por Deus de tal forma que passaram a ser bênção na vida de outros que enfrentam esse problema. Surgiram tantas coisas maravilhosas de pessoas que tiveram filhos com problemas de saúde, filhos com doenças raras, doenças chamadas assim, crianças especiais. Isso ali fez com que vestissem uma camisa e abraçassem uma causa, porque viveram na pele que viveram. Finalmente, a história todos sabem, Jesus cura aquela mulher e Jesus chega na casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. E todos ficam pasmos e o nome do Senhor é glorificado. Não deixe que o tempo diminua a sua fé. Jesus estava prestes a morrer na cruz. Jesus então reúne seus discípulos e ele sabia que o tempo iria passar até que a promessa da volta dele se cumprisse. Aí Jesus reúne seus discípulos e diz a eles: olha,
essa é a última vez que eu vou comer o pão e beber o vinho com vocês. Mas vai chegar um momento que nós iremos comer o banquete dos céus. Amém. E eu quero que vocês não esqueçam disso. Eu vou voltar. E até que eu volte, eu quero dar para vocês uma coisa que vai fazer com que vocês reavivem sempre a sua fé na minha volta. Foi quando Jesus instituiu a ceia do Senhor. Vocês vão se reunir e vão pegar pão e vinho, e ao comerem, vocês vão lembrar que o pão representa, simboliza o meu corpo, que foi partido por vocês na cruz. E que o vinho foi o meu sangue derramado na cruz do Calvário por vocês. Realizem esse memorial da ceia até que eu volte. E Jesus assim os confortou. E Jesus, quando ele estava para ser elevado aos céus, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar um lugar. Ele teria dito, mas ele não precisou dizer, porque já tem lugar. Ele disse: e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Amém. Às vezes, a criança, quando é muito pequena e precisa sair para o trabalho, e a mãe vai sair do trabalho, ou o pai, então ela chora muito, porque ela acha que o pai vai e não volta. Né? Eu me lembro que a minha irmã foi orientada por uma pessoa, uma psicóloga, na época que Mateus e Filipe eram pequenos, a pegar uma bola, jogar a bola na parede, e aí olhar, assim como a bola vai lá e volta, vai e volta. Papai e mamãe vão, mas eles vão voltar. Mamãe vai voltar. Se ela não se lembra disso, eu estou com a memória melhor do que a dela. Precisamos, queridos, entender que Jesus foi, mas Ele prometeu, Ele vai voltar. Amém. Ele vai voltar. E deve ser, a nossa expectativa deve ser semelhante àquela do apóstolo Paulo, que em meio às dificuldades que estava, já vendo preparada a sua sentença de morte, ele escreve a Timóteo dizendo: desde agora a coroa da justiça lhe está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Nós vamos nesta noite alimentar a nossa fé através do memorial da ceia do Senhor. E que seja esse um exercício para que não permitamos jamais que não apenas acerca da volta de Jesus, mas acerca de tantos outros aspectos da nossa vida, nós possamos entender que precisamos crer e esperar nas promessas do Senhor. Amém. Ele é fiel para cumprir. Queremos, portanto, nesse momento, orar ao Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé e nós vamos orar a Deus sobre essa palavra que acabamos de ouvir. Não sei vocês, mas eu pediria que alguém ligasse as coisas da Deus. Não precisa essa janela que já é muito curador. Esquentou um pouquinho. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pedindo a Deus que coloque essa palavra em nossos corações. Que a verdade, a santidade, a unidade, a fé e tantas outras coisas boas não passem com o tempo,
mas elas sejam cristalizadas, elas sejam aperfeiçoadas em nossas vidas. Porque na vida daqueles que esperam em Deus é assim: os problemas não nos tornam amargurados, mas aperfeiçoados. Amém?